O Vale do Araguaia, em Mato Grosso, vive uma transformação. Durante muitos anos, a região foi reconhecida pela força da pecuária no estado, mas nas últimas 2 décadas, a agricultura empresarial vem mudando a paisagem e o perfil econômico da região. Segundo dados do IMEA, a área cultivada no Araguaia na safra 24-25 chegou a 2,4 milhões de hectares, crescimento próximo de 60% em relação a 10 anos atrás. Uma expansão que colocou o Araguaia no mapa como a nova fronteira agrícola de Mato Grosso. Mas produzir aqui significa entender um ambiente muito particular, e parte dessa história depende do conhecimento do solo. Em uma área estimada em cerca de 4 milhões de hectares em todo o estado, predominam os chamados solos siltosos. Boa parte dessa área está localizada no leste do estado, com forte presença em todo o Vale do Araguaia. Solos desafiadores, com estrutura frágil, fácil desagregação e grande suscetibilidade à erosão. Após as chuvas intensas, é comum o chamado selamento superficial, uma camada endurecida que dificulta a emergência das plantas. São solos que mudam rapidamente de condição, têm curta janela ideal para manejo e exigem decisões técnicas muito precisas. Desafios que produtores da região conhecem bem e que levaram a uma pergunta central: como desenvolver sistemas produtivos adaptados a essa realidade de produção. Muito bem, a gente está chegando aqui no município de Nova Nazaré, no Mato Grosso. Estou aqui com o André Somavila. Tudo bem, André? Tudo bem. O André é coordenador de pesquisa aqui do CETEC no Araguaia, justamente para a gente entender e conhecer um pouquinho das pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui nesse centro de pesquisa. É um centro de pesquisa recente, né, André? Tem quanto tempo? Aqui nós estamos com 3 anos de cultivos. E qual que é o objetivo de vocês aqui no centro? O objetivo principal nosso aqui é trabalhar com solos siltosos, né? Que são solos com alto teor de silt e também solos rasos muito comuns na região do Vale do Araguaia. E qual que é o desafio da pesquisa? O nosso desafio principal para a primeira safra é conseguir estabelecer bem uma lavoura e para a segunda safra é viabilizar culturas, sejam elas de milho, gergelim, sorgo, culturas que tragam viabilidade para o produtor. Vamos conhecer as pesquisas então? Vamos lá. Vamos lá então. Vem com a gente. E é em busca dessas respostas que chegamos ao Centro Tecnológico do Araguaia. O CETEC no Araguaia é o único centro de pesquisa do país dedicado exclusivamente à produção em solos siltosos, criado justamente para atender às demandas dos produtores de grãos associados à AproSoja. Aqui o desafio do campo vira objeto de ciência. O centro começou as pesquisas em 2023. São 275 hectares de área total, com trabalhos já desenvolvidos em cerca de 120 hectares. Aqui os estudos buscam respostas para questões centrais da produção no Araguaia. Quais as variedades de soja e milho se adaptam melhor a esse ambiente? Como tornar a segunda safra mais viável? Que sistemas de rotação ajudam a reduzir erosão e selamento? Como aumentar a matéria orgânica e construir perfil de solo? Pesquisas que passam pela compreensão dos 2 principais grupos de solo da região, neossolos e cambissolos, e suas diferenças estruturais e de manejo. Então a gente tem aqui 2 tipos de solo siltoso. Isso. Um neossolo, que é esse daqui, e um cambissolo. Ambos são siltosos, têm o mesmo teor de silt praticamente, em torno de 30% a 36% de silt, em torno de 20% a 22% de argila. A diferença fundamental nesse solo e naquele outro solo é profundidade de perfil.
Aqui nós temos um perfil de solo de cambisolo, temos um horizonte A, mais ou menos até uns 15 a 20 centímetros, um horizonte B, bem formado, né? E aqui abaixo seria a rocha. Nesse lado aqui nós temos um perfil de neossolo, né? O neossolo ele vai ter um horizonte A diretamente em contato com o horizonte C, que é a transição para a rocha, e aqui embaixo a rocha. Então aqui nós temos um perfil de exploração bastante restrito em comparação com esse perfil de exploração, que nesse caso é uma sonda de 40 centímetros. Aqui a gente tem uma superfície ou um perfil de, no máximo... Aqui está no máximo 17 centímetros. E aqui a gente consegue ter um perfil? De no mínimo 40, que a sonda é de 40, no mínimo 40 centímetros de profundidade. A raiz consegue extrapolar aqui então? Consegue facilmente avançar 40 centímetros. Aqui ela já esbarra na rocha? Já tem já enfrenta uma dificuldade para penetrar mais profunda. Pode ser que ela encontre algumas rachaduras, algumas fendas na rocha matriz e consiga penetrar a raiz mais profundo, mas não é regra. Como é que a gente caracteriza o silt? O que é o silt? O silt no solo, né? Se nós pegarmos essa massa de solo aqui, dentro aqui nós vamos ter uma fração mineral, uma fração orgânica e uma fração de ar, certo? A área ar orgânica é matéria orgânica, a fração mineral ela é dividida em tamanhos de partícula. A partícula mais grosseira é a areia, a partícula mais fina é a argila, a partícula intermediária é o silt, certo? Então o silt é um tamanho de partícula. E esse tamanho de partícula, ele tem algumas características químicas principalmente, né? Ele é muito maior do que a argila, então ele tem pouca carga superficial em função da área superficial dele. Então tem pouca carga em função da área superficial, certo? Em comparação com a argila, que tem muita carga em função da área superficial. A areia tem menos carga ainda, certo? A diferença é que a areia ela é pesada. A argila ela é mais leve, por causa do tamanho, né? E o silt ele tem pouca carga e ele é relativamente leve. Então ele desagrega fácil e é facilmente carregado pela água. Esse que é o problema do silt. E daí quando se estabeleceu a necessidade de fazer uma pesquisa em solos siltosos, é justamente para entender como é que esse solo funciona e como é que a planta funciona em cima desse solo. Basicamente como a agricultura deve funcionar em cima desse solo. Esse que é o objetivo. Isoladamente, o solo, né, a gente entende o que é silt, o que é argila, qual que tem mais carga, qual que tem menos carga, qual que é o problema disso, do silt, da argila. Mas quando a gente coloca a agricultura sobre esse solo é que a gente precisa entender e melhorar as técnicas, adaptar as técnicas para essa situação. A partir dessa constatação, qual é a primeira medida que o produtor precisa tomar para ter um solo produtivo, um solo pronto para receber a produção agrícola? A primeira coisa que o agricultor deve saber é conhecer o seu tipo de solo. Conhecer onde ele tem um neossolo na propriedade, onde ele tem um cambisolo, onde ele tem um latossolo, um argissolo, porque a partir disso ele vai ter uma coisa que a gente chama de capacidade de uso e manejo do solo. Cada solo ele tem uma capacidade de uso, né? Então tem solos que não adianta eu querer colocar agricultura, eu preciso colocar ele numa pecuária, numa pastagem permanente, ele tem uma aptidão de reflorestamento, então preciso saber qual que é a capacidade de uso de cada um desses solos. Uma vez que eu sei a capacidade de uso, e vamos supor que seja para agricultura, né, eu tenho técnicas de manejo, né, rotação de cultura, integração lavoura-pecuária, culturas graníferas, culturas forrageiras, que eu consigo trabalhar no meu sistema de produção para melhorar a minha capacidade de extração de grãos, de fibra, né, de proteína. Aqui o Vale do Araguaia ele é rico nesse tipo de solo siltoso. Como é que está a pesquisa nesse sentido? Certo, aqui no Vale do Araguaia, então, grande parte das áreas são com esse tipo de solo, certo? Não quer dizer que não tenha os outros tipos, solos arenosos e argilosos, né? Mas predominam esses solos siltosos. Nós aqui no CETEC no Araguaia estamos há 3 anos já trabalhando com pesquisa nesse tipo de solo para tentar trazer
algumas informações, algumas respostas para os produtores em relação a manejo, em relação a culturas, variedades, híbridos, possibilidades, né, que o agricultor pode executar, pode fazer na sua propriedade, com o objetivo de intensificar o sistema produtivo de forma sustentável, né? Sustentável economicamente, sustentável ambientalmente e socialmente. Mais do que gerar recomendações, o objetivo é construir conhecimento regional, tecnologia pensada a partir do solo do Araguaia. E esse é só o começo. Nos próximos episódios, vamos detalhar algumas dessas pesquisas que podem ajudar a moldar o futuro produtivo da região.